Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar mais um capítulo desta obra portentosa. Hoje iremos nos debruçar acerca do capítulo 6º, capítulo que o autor espiritual dá o nome de Psicofonia Consciente. Este é o nome do capítulo 6, o qual iremos estudar. Capítulo 6, portanto, é Psicofonia Consciente. No capítulo passado a gente examinou a assimilação das correntes mentais, o processo de assimilação psíquica que está na base de qualquer tipo de fenômeno mediúnico, qualquer tipo de transe mediúnico, e no dia de hoje iremos examinar uma modalidade específica de mediunidade, um tipo específico de expressão mediúnica, um dos mais conhecidos, um dos mais populares, que é a psicofonia. No caso em tela, André Luiz traz para nós o caso de um transe mediúnico consciente, uma psicofonia, portanto, consciente, também chamada intuitiva, mas o termo intuitivo não é um termo preciso para examinar, porque, enfim, o palestrante, quando fala, ele está falando de maneira intuitiva, muitas vezes recebendo intuição do mundo espiritual, sem necessariamente estar num transe de psicofonia. A psicofonia consciente é um transe que a gente vai aqui examinar. Então, é a primeira vez no livro que estamos estudando que André Luiz vai começar a aprofundar e vai explorar um tipo, uma especialidade, uma modalidade específica de exercício mediúnico, que é o exercício da psicofonia. É um tipo de fenômeno, né? A mediunidade é uma faculdade do sujeito que pode se expressar por diversas formas, por diversas expressões. A mediunidade é muito variada, muito polimorfa. Existem inúmeras possibilidades mediúnicas por meio das quais os benfeitores espirituais podem se expressar, podem se comunicar. A psicofonia é um tipo desse. Não é o único, mas é um tipo desse transe, desse tipo de fenômeno. E é óbvio que é uma das ocorrências mais conhecidas, digamos assim, e que dá ensejo a muitas reflexões, a muitas excogitações que vale a pena a gente aqui examinar. Como o fenômeno mediúnico se expressa de diferentes formas, tem a ver com o tipo de capacidade mediúnica do médium. Há médiuns que são de psicofonia, há médiuns que são de efeitos físicos, há médiuns que são de psicografia. Os espíritos vão utilizar aquele recurso específico que o médium possui como sensibilidade mediúnica para transmitir a sua ocorrência. Muitas vezes a entidade quer se comunicar. Quando ele encontra um médium que é flexível, isso é, que é maleável, que oferece uma gama de possibilidades de comunicação, várias opções de comunicação, é claro que a entidade vai escolher aquela mais ideal para comunicar-se. Mas, não havendo isso, quando o médium tem uma limitação maior, quando o médium tem um empobrecimento maior dos seus recursos mediúnicos, é claro que o espírito vai encontrar aquele campo e aquela possibilidade. Então ele vai transmitir o recado, vai transmitir a mensagem por meio daquela capacidade mediúnica. É claro que a escrita é uma comunicação diferente da fala, do discurso. Por exemplo, é muito mais rigoroso examinar um texto
e por isso o escritor ele escreve com muito mais rigor, porque o texto vai ser examinado, do que, por exemplo, numa palestra que alguém pode cometer um lapso e aí ele próprio, ali no calor da emoção, ele corrige, ele pode cometer uma imprecisão durante o discurso, seja na expressão do vocabulário, seja de uma outra maneira, seja alguma imprecisão de conteúdo mesmo, e depois ele pode corrigir, porque faz parte. No livro, não. Então veja, da mesma forma que a gente tem no mundo esse diálogo e essa compreensão variada, diálogo não, mas essa compreensão variada entre a escrita e a fala, portanto, diferentes modos de comunicação. Da mesma forma, do ponto de vista mediúnico, a gente tem diferentes formas de comunicação que vai atender à necessidade do espírito, à necessidade também dos encarnados e também a característica daquela comunicação. Por exemplo, Emmanuel não poderia ter trazido a obra Paulo Estevão por meio de comunicação falante, psicofônica. Por quê? Porque a obra Paulo Estevão é uma história com vários detalhes, com uma narrativa longa, né, com uma trajetória, e é claro que não dava para ser ali colocado em palestra, né? Então, atende também a objetivos diferentes. Mas bem, a psicofonia, o termo psicofonia é um termo que eu pessoalmente não tenho certeza de onde foi que ele foi originado, né? Aonde foi que ele surgiu, a partir de que momento ele começou a ser usado, qual é a origem do termo psicofonia. O que eu sei é que no livro dos médiuns, os médiuns psicofônicos são chamados por Allan Kardec de médiuns falantes. Essa é a designação que está lá em O Livro dos Médiuns, médiuns falantes, né? Mais tarde, no entanto, o termo psicofonia vai ser muito utilizado. Tem também o termo incorporação, o médium de incorporação, o médium que incorpora. Não tá preciso esse termo, né? Não é o mais adequado esse termo, mas pode ser usado. Não está errado usar incorporação, desde que a gente entenda o que é que se trata de incorporação. Por que não está totalmente preciso, não está totalmente correto? O termo não é um termo que descreve de maneira precisa o fenômeno, porque no fundo, o fenômeno não é uma incorporação. O espírito não entra no corpo do médium como uma água entra num copo d'água, ou, sei lá, um líquido entra num vasilhame. O que ocorre é uma irradiação. Lembra do capítulo passado? A assimilação das correntes mentais, uma irradiação da entidade desencarnada para o ser espiritual encarnado, que é o médium, por intermédio do seu perispírito. O perispírito do médium conecta-se ao perispírito do desencarnado. O perispírito do desencarnado irradia sua mensagem. O perispírito do médium assimila, absorve, transmite ao cérebro, ao corpo e através do qual há a expressão, há a verbalização. Então, não é propriamente uma incorporação, né? É, na verdade, uma irradiação, porque o espírito não entra no corpo, aquele corpo já tem um espírito encarnado, aquele corpo já tem ali um ser espiritual, então não dá para incorporar, tomar conta do corpo, se alojar no corpo, não é dessa forma, mas é uma irradiação por meio de perispírito de desencarnado a perispírito de encarnado. O que André Luiz vai descrever no fenômeno que a gente vai examinar aqui são detalhes dessa história que nos ajuda a entender o fenômeno da psicofonia. Então, eu não sei a origem do termo psicofonia. De onde foi que se originou? Aonde foi que isso começou? Né? Qual foi o autor espiritual que por primeira vez surgiu? Eu sei que no Livro dos Médiuns, Kardec chama de médiuns falantes, que há o termo incorporação também, né? E diferente da psicografia, que no Livro dos Médiuns tem médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos, no Livro dos Médiuns tem médiuns falantes. Por dedução, a gente pode usar médiuns falantes ou médiuns psicofônicos, né? Ou seja, a escrita psíquica
ou melhor, a psicografia é a escrita psíquica de um ser espiritual através do médium. A psicofonia é a fala psíquica por meio do médium. É a fala psíquica de um espírito por meio de um médium. Então, da mesma forma que a gente fala pneumatografia, escrita direta, pneumatografia escrita direta, né? E o fenômeno. Psicografia escrita indireta. Kardec chega a dizer isso. Né? Indireta por quê? Porque o espírito não escreve diretamente. Indireta que utiliza o médium. O médium que é escrevente ou psicógrafo. Da mesma forma a gente fala pneumatofonia, voz direta. Médium falante. Qual é o fenômeno? Mediunidade falante ou psicofonia. A gente pode utilizar assim, mas eu não conheço, eu não sei quando foi que surgiu, a partir de que momento surgiu, qual foi o primeiro autor, a primeira personalidade a surgir, mas eu não tenho dúvida que com André Luiz, especialmente esse capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, a expressão psicofonia vai se tornar muito mais popularizada. A gente tem também uma obra de Chico Xavier, uma obra psicografada por Chico Xavier, chamada Instruções Psicofônicas. Talvez a primeira vez que essa palavra apareça. Eu estou aqui numa hipótese, né? Estou lançando uma hipótese aqui, eu estou deduzindo, desconfiado de que por primeira vez essa palavra apareça. Instruções psicofônicas. Por quê? A obra Instruções Psicofônicas não foi, como o nome diz, psicografada. O que foi que aconteceu? Chico Xavier, nas reuniões que ele participava, teve algumas sessões mediúnicas que ele participou e que foram gravadas por Arnaldo Rocha, o seu companheiro e o dirigente da sessão mediúnica, que teria recebido um gravador de presente na época, estamos falando aqui de década de, sei lá, de 40, alguma coisa assim. E teria recebido Arnaldo Rocha de presente um gravador de Carlos Torres Pastorino, que era amigo de Chico Xavier. E algumas sessões foram gravadas nesse gravador. Mais tarde foram transcritas para o papel essas reuniões e essas mensagens mediúnicas. Instruções psicofônicas é o resultado disso. É o resultado desse trabalho. Se não me engano, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além também. Que não são trabalhos necessariamente psicográficos, mas são trabalhos em que Chico Xavier, em transe, recebia espíritos da mais variada espécie. A reunião foi gravada e mais tarde foi transcrita, foi colocada no papel. Foi transcrita, foi transformada para a linguagem escrita. Mas a rigor, na sua origem, eram comunicações psicofônicas, de psicofonia, que Chico Xavier recebeu de espíritos da mais alta estirpe, do mais alto nível, conforme a gente lê no livro, né? Tem ali mensagens mediúnicas admiráveis, por exemplo, de Teresa de Ávila, entre outros, né, que aparece e que dão comunicação. Então, eu não sei aí a origem, mas tem essa obra, Instruções Psicofônicas, que possivelmente também popularizou o termo psicofonia. Tem esse capítulo de Nos Domínios da Mediunidade, Psicofonia Consciente, que, de alguma forma, popularizou também a palavra psicofonia. A rigor, a palavra psicofonia é o quê? Designa melhor do que incorporação e talvez até médium falante aqui, né? Por quê? Porque o fenômeno mediúnico através do qual o espírito utiliza o aparelho fonador do médium. Utiliza o aparelho fonador, portanto, essa área fônica, essa área da fala, né? Daí Kardec falou de médium falante. O aparelho fonador, através do qual ele comunica, né? Utilizando a voz. A rigor, em termos profundos, o espírito utiliza o aparelho fonador? Utiliza, mas mesmo que seja um espírito ignorante e não saiba, no fundo ele está acionando o cérebro do médium, ele está imprimindo a sua comunicação por meio do cérebro do médium, acionando ali o centro da fala no cérebro do médium para acionar a comunicação. Então ele utiliza o cérebro do médium na área, na região relacionada à fala, correspondente com a fala, associada com o discurso verbal, a oralização, a verbalização. Então, ele utiliza, ainda que ele ache que ele está utilizando só a garganta, só a boca do médium e assim por diante. O fenômeno da psicofonia é um fenômeno muito interessante,
muito valioso para sessões mediúnicas de atendimento. Seria muito difícil, não seria impossível, claro, mas seria mais difícil, mais complicado tratar um espírito num diálogo por meio da psicografia. É claro que dá, mas é complicado, é mais complicado, mais problemático, né? A gente fala, o espírito responde. Na psicofonia, o espírito verbaliza o que ele sente, o que ele pensa, o tom de voz dele aparece, a sua emoção ali se expressa, o que ele está sentindo. É diferente da psicografia, que a gente pergunta. Então, numa entrevista, num diálogo com o mundo espiritual, a psicofonia é mais adequada. Da mesma forma que um livro, uma história, é melhor ser na psicografia, né? E a psicofonia é muito popular entre os médiuns, inclusive os médiuns brasileiros. Alguns autores suspeitam que a psicofonia é mais popular aqui no Brasil entre os médiuns brasileiros do que, por exemplo, era na França de Kardec no século XIX, onde aparentemente, a psicografia era um tipo de mediunidade mais frequente, mais popular, mais comum. E aí, tem várias hipóteses que podem explicar isso daí. Primeiro, a hipótese de que o trabalho de Allan Kardec era um trabalho de coletar informações, conteúdos profundos, às vezes receber longas dissertações, e é claro que isso era mais viável de acontecer, era mais compatível e mais adequado para acontecer por meio do fenômeno da psicografia. Uma outra hipótese que alguns levantam é que a França do século XIX, tanto quanto a França atual, tem uma cultura de livro, tem uma cultura de escrita e de leitura muito mais do que no Brasil, onde a cultura do Brasil é mais da fala, do discurso, da interação. Então alguns chegam a especular que talvez a quantidade maior de médium de psicofonia aqui no Brasil, comparado com a da França do século XIX da psicografia, seria por isso, caso essa hipótese seja verdadeira, caso esse fato, aliás, seja verdadeiro, né? Porque parece, pela obra de Kardec, que havia muito mais médiuns psicográficos do que psicofônicos, mas também é uma impressão, não dá pra gente confirmar totalmente isso, né? E tem essas hipóteses a esse respeito. Mas é um fenômeno muito útil para as reuniões mediúnicas de maneira geral que nós fazemos hoje, porque o que Kardec fazia em alguns momentos eram reuniões de pesquisa, reuniões onde havia ali a coleta de dados e que acontecia por meio da psicografia. Não que Kardec também não usasse a psicofonia. Mas, por exemplo, as reuniões de atendimento ao espírito sofredor, a espíritos obsessores que precisam desabafar, o desabafo, o alívio, o efeito da catarse é muito mais eficaz numa psicofonia, no discurso, do que numa escrita, é claro. Então, nós temos, portanto, essa característica. Por isso que nas nossas reuniões mediúnicas, de modo geral, a mediunidade da psicofonia é talvez, ou não apenas talvez, eu arrisco a dizer que certamente é a faculdade mediúnica mais esperada para os transes de psicofonia, os transes, né, da fala, por meio dos quais haverá o diálogo entre doutrinador, o chamado dialogador, e o espírito por meio do médium. Daí a faculdade mediúnica de psicofonia é popular, nem sempre é a mais desejada, muitos médiuns ficam ambicionando a psicografia, mas a psicofonia é mais popular e é muito valiosa, é muito valorosa para a sessão mediúnica. Seria muito complicado uma sessão mediúnica onde não houvesse nenhum médium de psicofonia. Então, nós temos, portanto, essas características em relação à mediunidade de psicofonia. Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que há níveis de intensidade da psicofonia, da mesma forma que há na psicografia. Se na psicografia há a psicografia mecânica, automática, a psicografia semimecânica, ou seja, o braço move, mas o sujeito não perdeu a consciência, ele está ali na mecânica, ele perde a consciência. Chico Xavier chegava a perder a consciência, né? Na semimecânica o braço move, mas ele acompanha. E na intuitiva é que ele pega o lápis, ele para, ele concentra, vem a ideia, vem a mensagem, vem a comunicação e ele próprio coloca aquilo em palavras, palavras que ele tem, etc. O que faz com que
o médium intuitivo, se não estiver bem, possa confundir mais, né? Mas o que o espírito quer dizer com as suas questões, preocupações. Mas todo médium pode confundir. Afinal de contas, o espírito vai utilizar sempre. Não é só no médium intuitivo que o espírito vai utilizar as palavras dele para se expressar. Mesmo no médium mecânico, mesmo no médium que entra em transe e perde a consciência, o espírito sempre vai utilizar as palavras que existem no cérebro, na bagagem cultural, intelectual do médium. Por isso que é uma armadilha e um erro, um equívoco, acreditar que o médium não deve estudar, não deve se aprimorar intelectualmente e culturalmente. Quanto mais ele se aprimora, melhores condições ele oferece ao mundo espiritual. Então isso é super importante a gente aqui frisar. A mediunidade de psicofonia também possibilita o transe por meio do qual o espírito entra, aspas, né, e se manta, né, não entra, corrigindo, não entra no corpo, mas se manta, se irradia e ao entrar na atmosfera, é isso que eu queria dizer, ao entrar na atmosfera do médium, o médium assimila as sensações, por isso que o médium sente o que o espírito está sentindo, e verbaliza, e o espírito verbaliza o que está sentindo, é como se o espírito sentisse um pouco a sensação de estar de novo encarnado ao incorporar no médium, e essa sensação mesmo, por causa do fluido vital do médium, e à medida que o espírito verbaliza, desabafa, entrando em conexão com o perispírito do médium, ele deságua, ele libera, ele descarrega uma quantidade de fluidos que são fluidos mais materiais, fluidos que ele não conseguiu se libertar por ocasião da morte, por conta dos seus apegos, portanto fluidos que têm a ver com muito mais as paixões humanas, muito mais as sensações da carne, o vínculo com a matéria, fluidos que têm a ver com a sua ligação ainda com o mundo material, ele descarrega no perispírito do médium, por isso que o médium sente, e ao descarregar, ele se libera e alivia aquela atmosfera pesada, cinzenta na qual ele está. Então, quando o espírito incorpora, aspa, quando ele entra em transe psicofônico, depois ele já sai 40% melhor. No mínimo 40% melhor aqui. Ele já sai com uma visão melhor, vendo melhor as coisas, com a clareza melhor, mesmo quando a doutrinação não foi eficaz, mesmo quando o doutrinador não soube conduzir bem, mesmo quando o médium não esteve ainda bem o suficiente, ele já sai um pouco melhor. Por conta disso, dessa conexão, que alguns autores chamam de choque anímico. O choque anímico é isso, não um choque. Não um choque de eletricidade. Não é que o espírito... Não, é essa conexão com o perispírito do médium, a ponto dele desaguar, de ele despejar esses fluidos densos da matéria no médium, o perispírito do médium assimila e ele fica bem melhor, o espírito fica bem melhor. E é claro que o médium vai sentir umas sensações desagradáveis, vai ficar cansado depois da sessão mediúnica, mas isso depois é liberado. O médium libera isso facilmente com repouso, com a alimentação, com lazer, com espairecimento, né? É natural. Até porque o médium está encarnado, então aqueles fluidos são fluidos, né, que ele recebe, claro que são fluidos de baixo teor, e ele libera, ele se renova, ele ora e depois ele sai daquilo. É a tarefa da mediunidade. Então esse é o chamado choque anímico, onde acontece sobretudo com o transe de psicofonia, esse transe de incorporação, onde há essa imantação e esse desaguar. Então o espírito sente, ele às vezes sente as sensações que ele sentia e que ele sentiu quando ele desencarnou. Se ele teve um infarto, ele começa a sentir de novo quando ele incorpora no médium, ele começa a ficar com as sensações, o mal-estar por ocasião da morte, ele começa a lembrar de coisas, ele assume um pouco da vitalidade do encarnado por meio do médium, para que ele possa desabafar, dizer as coisas, né? E assim por diante. Então, é um fenômeno super útil, muito importante. E aqui, no capítulo que a gente está examinando, a gente vai ver André Luiz examinando um pouco dessas
ocorrências, né, de psicofonia através de um caso específico. A gente vê logo no começo do capítulo os serviços espirituais da casa, da reunião mediúnica que a gente está examinando, se desdobrando. A gente vê os guardas espirituais ali na sala e a gente vê outros protetores espirituais entrando na sala, conduzindo um sujeito desencarnado, incapaz de enxergar, diz André Luiz. Os benfeitores traziam ele, levaram-no contendo, porque ele estava meio que agitado, sem enxergar direito. Veja só, a maneira de um surdo cego, diz André Luiz, impelido por forças que não conseguia identificar. É muito comum na reunião mediúnica acontecer isso. O espírito que vai se comunicar em sofrimento, em perturbação, é levado à sessão mediúnica e não sabe como foi que foi levado, como foi que foi parar ali, como foi que levaram ele. Os benfeitores espirituais levaram ele. Porque os espíritos superiores, eles exercem uma influência irresistível, diz Allan Kardec, sobre os espíritos inferiores, sobre aqueles que estão mais atrasados. Então levaram ele sem saber, é muito comum isso, estando ali no ambiente da sessão mediúnica, e Aulus explica: é um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Ou seja, possivelmente aqui ele deve ter desencarnado em uma orgia, tá? Pela forma como Aulus está colocando, eu suponho, eu desconfio, que ele deve ter desencarnado em uma orgia, em uma farra, em uma coisa assim. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, ou seja, estava cheio de vitalidade, cheio de saúde orgânica, depois de se extenuar, se exceder em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo. Letal intoxicação, será que usou drogas? Parece que sim. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do espírito. Ou seja, desencarnou em uma condição péssima, porque não tinha nenhum tipo de recurso para entrar na vida espiritual. Há seres que ficam na Terra e prolongam a existência na Terra por necessidades e por misericórdia de Deus. Ah, mas o sujeito é tão ruim e vai ficar nesse mundo? É, por isso que ele precisa ficar nesse mundo. Porque se ele desencarnar assim, ele vai desencarnar mal, vai desencarnar ruim, pior. É melhor ele ficar mais tempo no corpo físico para ir, de alguma forma, amadurecendo e diminuindo aquelas sensações pesadas, aquelas impressões pesadas, mesmo que seja no dia a dia da experiência material, no bater cabeça, nos atritos, né? Daí aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de se fosse um homem de bem, teria morrido. Né? Que é esse conceito, né? Os espíritos resolvidos, aqueles que superam a necessidade de reencarnar, de encarnar, não precisam ficar na Terra, eles desencarnam. Isso não significa dizer que toda pessoa boa, necessariamente o mundo espiritual, leva logo que ele é bom. Não é isso. Não é assim que a gente deve entender esse conceito, né? Mas o conceito de que aqueles que estão muito perturbados, ligados à matéria, é melhor que fiquem no corpo. Porque se desencarnarem, vão ficar na atmosfera aqui entre nós, exercendo pressão e exercendo influência perturbadora sobre os encarnados. Porque eles ficam convivendo no mundo material. Então, isso é super interessante a gente aqui pensar. Então, Aulus diz assim: é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental, em estado grave, desenfaixando-se da veste de carne, com o pensamento enovelado a paixão por irmã nossa, hoje torturada e enferma, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. A perda do veículo físico, na deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado, como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar. Veja que às vezes há processos obsessivos que o sujeito, o obsessor, ama o encarnado. Ama profundamente o encarnado e vampiriza por sentimento de posse, por querer a pessoa para si. Então, nem toda obsessão é pelo ódio, que claro, é também um amor que ficou magoado, mas também
por afeto mesmo, né? Um afeto, claro, deseducado, um afeto mal direcionado, um afeto pouco amadurecido, um afeto infantil e até perturbador, mas é afeto, né? Passou a vampirizar-lhe o corpo. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar, nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Por haver a doente solicitado nosso concurso assistencial, olha a importância da prece, solicitou o concurso assistencial, somos constrangidos a duplo socorro, para que se cure das fobias que presentemente a assaltam, como reflexos da mente dele. Olha só que André Luiz está dizendo aqui, ela tinha algumas fobias que são fobias do espírito. Olha só, tem fobias, aqui é um capítulo interessante para psicologia, para psiquiatria. Há fobias que são fobias que o sujeito começa a desenvolver em função da entidade espiritual ligada a ele. A entidade espiritual é conectada ao encarnado, cultivando medos e pavores, e aquilo acaba desaguando, acaba desembocando no próprio encarnado, que sente também aquelas sensações desagradáveis e começa a ter também medo, começa a sentir medo, pavor, fobia. Porque o que é a fobia, tecnicamente falando? É um medo irracional. A pessoa tem medo de entrar num lugar fechado, achando que o ar vai acabar. Racionalmente ela sabe que o oxigênio não acaba ali, mas ainda assim ela entra em pavor, né? Então, para que se cure das fobias que presentemente assaltam, como reflexo da mente dele, que se vê apavorado diante das realidades do espírito, é necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem. Afastamento dos fluidos que a envolvem. Os fluidos que o quê? Que é dele. Que a envolve, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Então, veja só, aqui é um processo obsessivo que se prolonga durante 5 anos consecutivos, e André Luiz descreve um fenômeno que é muito frequente, é universal, na verdade, é comum na obsessão muito prolongada. Kardec já tinha dito isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, na nota, nas últimas palavras do livro, uma nota a respeito de prece para os obsidiados. Ele vai dizer que a obsessão muito prolongada pode gerar consequências físicas e orgânicas, necessitando de também ali o doente requerer ajuda do médico, né? Necessitando, portanto, do doente, né? Que o doente tenha auxílio ali medicamentoso de um profissional dessa área, porque o corpo também foi abalado, né? Mas essa obsessão prolongada aqui, né? É muito comum e é um fenômeno muito frequente que aconteça o seguinte: o obsessor, o espírito desencarnado, à medida que ele vai mergulhando na matéria e ele vai se apropriando, mergulhando na matéria aqui, que eu digo dominando a sua vítima, né? À medida que ele vai, de alguma forma, se apropriando da sua vítima e tendo cada vez mais, digamos assim, domínio sobre a sua presa, ele vai, de alguma forma, é como se ele estivesse se reencarnando, aspas, muitas aspas no que eu estou dizendo. À medida que ele vai obsidiando e a obsessão vai ficando mais profunda, mais intensa, mais acentuada, ele vai, portanto, se vinculando mais aos laços com aquele encarnado, mantendo vínculos vigorosos, vínculos físicos, vínculos psíquicos, onde ele se alimenta do fluido vital, do fluido animalizado do encarnado, fluido que ele não tem porque ele não está mais encarnado, e por meio desse fluido ele acaba também de alguma forma satisfazendo necessidades físicas, produzindo uma ilusão de que ele está satisfazendo seus antigos vícios. Se é um espírito, por exemplo, sexólatra, se é um espírito alcoólatra, se é um espírito dependente químico de toda sorte, qualquer tipo de apego material, ele pelo fluido vital do encarnado, ele sente as sensações, né? E aí
À medida que essa obsessão se prolonga, é como se a entidade desencarnada fosse se corporificando. Fosse cada vez mais se tornando física. Fosse encarnando. Tá? Só que, à medida que a entidade desencarnada vai se humanizando, vai se corporificando, o obsidiado, portanto, o espírito encarnado, vai se desvitalizando. Vai se desvitalizando. Isso é muito comum. Ou seja, enquanto o obsessor se alimenta da energia animal, da energia vital do encarnado, e, portanto, se sente como se estivesse no corpo físico, o obsidiado vai perdendo esse fluido vital e vai se desvitalizando, caminhando para a desencarnação, caminhando para sair do corpo, para realmente ser expulso do corpo. Então, olha só que coisa interessante que é o fenômeno obsessivo, que aqui chegou a tal ponto da menina, da moça estar subnutrida e está com problemas orgânicos, olha só. E que André Luiz aqui fala. Então, o mentor da casa, os benfeitores espirituais, levam esse espírito que está profundamente hebetado, ele não sabe, ele é cego, surdo, mudo, ele é profundamente fixado, só fixado na monoideia de estar perto daquela que ele ama e a quem ele considera sua posse, ele fica ali possuindo ela, né, tentando aprisionar. E ela acolhe pela ligação que os dois têm. A gente não sabe que é a história por completo, talvez nos próximos capítulos a gente vai descobrir isso, mas o que a gente sabe é que ocorre o fenômeno da incorporação, ou da psicofonia consciente, por meio da médium Eugênia. Lembra da médium Eugênia? A médium Eugênia ali concentrada. O que é que acontece? Os benfeitores espirituais acoplam o perispírito desse sujeito ao perispírito de Eugênia. André Luiz descreve que Eugênia se desloca fora da matéria um pouco, numa espécie de emancipação, porque na verdade todo fenômeno mediúnico precisa do perispírito do médium. E em todo fenômeno mediúnico há algum nível de emancipação, de expansão ou de deslocamento do perispírito, porque é perispírito do médium com perispírito do desencarnado, combinação de fluidos para ocorrer fenômeno mediúnico. Ah, Flávio, mas e de efeito físico? Também, de efeito físico, o perispírito se expande, irradia, o médium se utiliza do perispírito, ou o espírito se utiliza do perispírito do médium, dos fluidos, para o quê? Operar o fenômeno de efeito físico e produzir algum tipo de fenômeno físico. Todos. Na base de todo fenômeno mediúnico há sempre uma espécie de emancipação do perispírito do médium. A capacidade de expansibilidade, como dizia Gabriel Delan, famoso autor, discípulo de Allan Kardec, na sua famosa obra A Alma é Imortal. Então, essa expansibilidade do perispírito ali que nós notamos. Então, André Luiz diz assim, notamos que Eugênia alma, ou seja, Eugênia fora do corpo, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, ou seja, saiu um pouco da matéria, mas estava ali. Porque, veja, a gente não só desdobra quando a gente está dormindo, não. Não é só o sono do corpo físico, o total relaxamento que o espírito sai do corpo e aí viaja. Isso acontece durante o sono. Mas quando a gente medita, quando a gente se recolhe, quando a gente faz silêncio interior, a gente não precisa estar totalmente dormindo, às vezes no estado de relaxamento ali, mas a gente não está dormindo, a gente expande e a gente pode se deslocar psiquicamente um pouco do corpo. Então, Eugênia, se afastou um pouco do corpo, mantendo-se centímetros, ou seja, saiu um pouco aqui, o perispírito dela se acoplou ao perispírito do desencarnado, que sentiu-se como se estivesse de volta ao corpo. André Luiz narra isso. Como se estivesse novamente no corpo físico, com as sensações. Ele que era cego começou a ver. Ver por meio, aspas, dos olhos da médium. Não era dos olhos da médium, mas por meio do transe e por meio dos recursos que a médium oferecia a ele, ele visualizava as coisas, né? Porque
do ponto de vista do seu perispírito, as suas lesões perispirituais, a forma como ele desencarnou, o tipo de vida que ele levou, fazer ele ficar cego no além. Por meio dos recursos do médium ali, é como se ele estivesse vendo pelos olhos dela. E começou a falar e começou a dialogar ali na sessão mediúnica. E é interessante que André Luiz diz que ele sentou-se rente, inclinando-se sobre o médium, à maneira de alguém que se debruçava numa janela, e o médium também se conectava nele, perispírito a perispírito. Né? A sensação que ele tinha é que ele estava comandando o corpo de Eugênia. Só que ele não sabia que ao falar, ao se movimentar, antes do corpo de Eugênia, havia o perispírito dela antes. Então ele falava, se manifestava imantado ao perispírito. A sensação que ele tinha, porque era espírito ignorante, é que ele já estava se apropriando do corpo dela. Só que ele não conseguia fazer tudo. Por quê? Porque tinha o perispírito dela antes, porque ele estava comandando o corpo dela, comandando aspas, por meio do perispírito dela. Só que quem controlava o perispírito dela? Ela ali. Ela estava ali. Ela estava ali. Então, a semelhança de alguém com um controle remoto que controla a televisão, ela estava ali, controlando o corpo por meio do seu perispírito. O controle remoto seria o perispírito nessa metáfora. Então, tanto é que ele começou a reclamar. E isso é muito comum em sessão mediúnica. O espírito vem através de um médium educado mediunicamente, e o espírito começa a reclamar, dizendo: eu tô aqui, etc, mas não me deixam fazer o que eu quiser, eu queria me levantar, eu queria quebrar tudo, eu queria acabar com essa palhaçada aqui, o que é isso que me trouxeram aqui? Me trouxeram aqui contra a minha vontade, contra gosto, por que me trouxeram aqui? O que é que estão fazendo aqui comigo? Ele começa a reclamar, e eu vou fazer, alguns ameaçam, eu vou acontecer, mas aí o doutrinador disse assim: experimente, você está retido aqui, você não tem essa liberdade toda que você imagina que tem. Nós temos uma relativa autonomia, meu amigo, mas os benfeitores que nos dirigem, que estão acima de nós, eles também limitam a nossa liberdade para que a gente não se prejudique, para que a gente não possa agredir a gente mesmo. Então, fala algumas coisas, né? E assim por diante. Então, nós vemos ali esse quadro, né? Esse quadro específico, especial, a André Luiz descreve, né, os suspiros de alívio, o tórax mediúnico dela, né, as reações do médium. Ele fala sobre os fios brilhantes que ligavam a fronte, né, a testa, o chakra frontal de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então você veja que havia ali uma imantação. Né? E aí, Aulus diz assim: é o fenômeno da psicofonia consciente, ou o trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se imanta pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Ou seja, ela estava ali como se fosse uma enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, ou seja, cedendo espaço para que ele possa falar, mas não permitindo que ele faça tudo, como a enfermeira não permite que o doente faça tudo. Então, tinha ali, tanto é que ele fala, esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva seu direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. O espírito chega a reclamar isso. Eu não posso, eu quero falar, então me mantendo aqui, quer dizer, ela deixava, olha, veja o médium de psicofonia educado, equilibrado, ela deixava o espírito falar, permitia que o espírito falasse, mas com certo limite, sem permitir que ele excedesse no grito. Às vezes o espírito quer falar uma palavra de baixo calão, um palavrão, uma palavra grosseira. O médium verbaliza uma outra palavra que tem o mesmo sentido, sem usar aquela palavra agressiva e grosseira. Olha só, um médium educado. Então ela estava ali, né,
filtrando ele, mas também ajudando. Veja só, e Aulus coloca uma coisa aqui importantíssima. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação, pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve se arremessar se quiser ser-lhe útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Diria mais, eu diria o seguinte: o primeiro doutrinador de um espírito desse é o médium, não é o dialogador. Porque é o médium que vai, já acolhê-lo, limitá-lo, conversar com ele mentalmente, né? Conversar com ele. Divaldo conta um caso em Qualidade na Prática Mediúnica de um espírito que ele muitas vezes ele conversava mentalmente. Não preciso usar essa palavra, use outra. Dialogando com a entidade. A entidade queria ficar... Teve uma exceção que o Divaldo conta que a entidade queria ficar em silêncio. Em silêncio ali, sem falar nada, gastando o fluido vital do transe, porque o transe de incorporação, de psicofonia, gasta um fluido, né? Como todo transe. Gastando o fluido vital e não falando nada e quieto. E aí Divaldo disse: meu amigo, comece a falar, diga alguma coisa. Do contrário, eu vou simplesmente impedir que você continue no transe. Ou seja, eu vou bloquear o transe e você vai sair, né? Vai se desconectar de mim. Então, permita, fale, dialogue, fale alguma coisa, porque senão eu vou bloquear o transe mediúnico. Olha só. Então, dialogando com a entidade. O primeiro doutrinador é o próprio médium que recebe a entidade. É o médium que o recebe. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, o médium não pode permitir que o espírito quebre tudo, ofenda todo mundo, saia por aí batendo nas pessoas, porque o médium o espírito pode querer utilizar do médium para agredir fisicamente os outros. Então o médium equilibrado é um médium que contém isso daí. Veja que a sessão mediúnica, portanto, tem todas essas preocupações. Não se deve levar uma pessoa iniciante no espiritismo, uma pessoa que não conhece a doutrina, numa sessão mediúnica. Tem todos esses problemas que podem ocorrer, especialmente quando o médium ainda está em fase de educação mediúnica. Hilário pergunta: quer dizer então que o médium nunca se afasta fora do corpo, do próprio corpo, a longa distância? E o Aulus respondeu: de fato, em processos como esse, o médium fica ali próximo, fora do corpo, assessorando a comunicação, contribuindo para a comunicação. Não dá para ele ter um transe profundo. E é interessante porque ele usa uma metáfora muito interessante. Ele diz assim: com um demente em casa, o afastamento do lar é perigoso. Se você tem uma pessoa doente em casa, transtornada em casa, você não pode sair e se afastar do lar, porque é perigoso. Mas com pessoas conscientes, dedicadas, amigas de confiança, você pode deixar a sua casa e você sai, pode ir até a distância, ir para um lugar distante para depois voltar, porque você sabe que a casa está à distância. É a mesma coisa o que acontece aqui com relação ao médium. Porque aí Aulus disse, porque ali perto, num átimo de segundo, ela pode voltar ao corpo, recobrar, reassumir as funções do corpo e expulsar, impedir a entidade de continuar em qualquer emergência. Em qualquer emergência ela pode voltar, porque ele está ali próximo. Se estivesse num transe profundo, num fenômeno, por exemplo, de bastante acentuado, à distância, aí não poderia voltar. E aí ocorre a comunicação. O espírito começa a falar, dizendo: veja, eu estava cego, agora eu vejo, mas por que me prendem aqui? Que algemas me afivelam este móvel pesado? Qual é o objetivo dessa assembleia, nesse silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe?
André Luiz descreve o processo, né, de irradiação de pensamento, assimilação daquelas imagens no cérebro do médium, transformação de pensamento em comunicação. Ele descreve aqui de maneira muito interessante, né? E o Aulus fala sobre a educação mediúnica de Eugênia, que é uma médium que estuda, é uma médium que se controla, é uma médium que está envolvida na sua reforma moral, no seu melhoramento moral. Então, nesse aprimoramento moral, nesse aprimoramento interior, é uma médium que tem recursos psíquicos, portanto. Se ela se controla as suas emoções, se ela não é uma pessoa destemperada, se ela é uma pessoa que procura controlar, procura se conhecer, é uma pessoa que tem recursos que, durante o transe na sessão mediúnica, ela também consegue controlar a entidade que por ela se manifesta. Porque a entidade, ao associar-se ao médium, transmite a vontade dela ao médium. Se o médium não tiver autoconhecimento, saber quem é, saber quais são seus pensamentos, quais são seus desejos, o que é seu do que é das entidades, e ao mesmo tempo não tiver controle emocional, e esse controle emocional dos impulsos tem a ver com reforma moral, com autoconhecimento e reforma moral. Se o médium não tem isso, no momento que a entidade se manifesta por meio dele e que despeja nele as vontades dela, porque o médium sente as sensações, sente as dores e sente também os impulsos, os desejos da entidade. O que é que vai acontecer? O médium vai ceder e vai fazer aquilo que a entidade quer. Então a entidade quer se jogar no chão, o médium se joga. Porque o médium sintonizou com aquilo e tem prazer naquilo. Então quando a gente vê um médium numa sessão mediúnica xingando todo mundo, usando palavras de baixo calão, se você convive com essa pessoa no dia a dia, você vai ver que essa pessoa é uma pessoa que vive também tendo esse tipo de postura. Vive verbalizando essas mesmas coisas que o espírito lá verbaliza, porque encontra nele, né? Ou essas atitudes impulsivas e intempestivas. Por quê? Porque o médium utiliza essas expressões no seu dia a dia. Então, é muito interessante isso, né? E aí, André Luiz pergunta, e Eugênia enxerga a entidade como a gente enxerga, visualiza a entidade, visualiza as coisas como a gente está enxergando? E Aulus diz que não. As energias delas estão concentradas no transe da psicofonia, em ceder ali o transe da psicofonia e em controlar os excessos do espírito. Então ela não tinha capacidade de visualizar. Há médiuns que têm uma capacidade mediúnica talvez muito maior. Chico Xavier entrava em transe, psicografava, psicofonizava e via a entidade. Divaldo Franco também. Mas não é o geral. Esses médiuns são médiuns excepcionais, né? Então essa médium, por exemplo, ela estava em transe. Via de regra, o médium entra em transe e não visualiza com detalhes a entidade. Às vezes vê uma coisa ou outra. Mas a concentração dele, ela está concentrada em outra coisa, né? Que é o que André Luiz está explicando aqui, né? Então, nós temos, portanto, essa expressão. O espírito continua falando. Estou num tribunal, que recepção estranha, como eu sou importunado, quem comparece aqui? A mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Aí falou de ofende. Ninguém ofende sem revide. Libório dos Santos falou o nome dele. Veja o transe mediúnico ocorrendo ali e ele recuperando a memória dele, a identidade, lembrando do nome dele e assim por diante. Então, e aí há uma pergunta aqui muito interessante, né, que é o seguinte, Hilário pergunta, não serão seus padecimentos simples angústia moral? Olha o que Aulus responde, não tanto. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação, ou seja, no perispírito. O beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado, a entidade. E a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum supliciado por um tumor intracraniano. Por um tumor intracraniano. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que as dores que a entidade sente é tão vivas e tão intensas como o encarnado tivesse um tumor. O padecimento. Por quê? Porque o espírito... Tá, Flávio, o espírito não tem corpo. Como é que ele sente dor se ele não tem corpo? Ele não tem corpo, mas ele sente dor por conta da Porque, na verdade, é o espírito que sente. Não é o corpo. É o espírito que sente dor. E que, quando encarnado, o espírito sente dor por meio das terminações nervosas do corpo, por meio das ocorrências nervosas do corpo, por meio das áreas específicas da dor no corpo que lhe atinge.
Fora do corpo, o espírito sente não uma dor física, porque corpo físico ele não tem mais. Ele sente uma dor moral, mas a depender do tipo de dor moral, aquilo repercute no seu perispírito como uma dor intensa. Como se corpo ele tivesse. Ou até mais. Por quê? Porque no corpo as dores são localizadas. O espírito fora do corpo pode sentir uma dor geral. Além disso, no corpo, as sensações e a sensibilidade do espírito é mais abafada. Fora do corpo, a sensibilidade é mais intensa, seja para os prazeres, seja para a sensibilidade para as coisas elevadas, para o bem-estar para as coisas moralmente elevadas, seja para as coisas baixas. Então, embora não tenha corpo físico, ele sente até de maneira mais intensa o espírito, como se tivesse corpo físico, ou até mais, né? Então, são padecimentos morais? São. É angústia moral? É, mas não é tanto assim como diz Aulus. Por quê? Porque ele tem um corpo, só que é um corpo perispiritual. Então ele sente dores, sensações, dores. Não são físicas porque não tem corpo físico, mas é como se fosse ou até mais. Porque é um outro corpo, é um outro nível de vibração. É um outro estado ou estágio vibratório, né? Não da matéria mais densa, mas isso não significa que o espírito não tenha sensibilidade. Então, o tipo de vida que aquele sujeito levou na matéria repercute no além em forma de dores físicas. Físicas, entre aspas. Sensações. Então, a questão de Hilário é super interessante. Não é só uma angústia moral. Na verdade, a angústia moral faz... Toda angústia moral, nossa, né, as crises de qualquer natureza, se refletem, todas as crises morais, refletem em mal-estar através do perispírito. Seja encarnado, a gente sente mal-estar. Quem já não sentiu uma angústia e sentiu como se fosse uma coisa física? Agora imagine fora do corpo. Então a angústia muitas vezes, ou as crises morais, têm repercussões, tem desdobramento e consequências físicas, entre aspas, como se o sujeito estivesse sentindo no corpo, né? Como se ele ainda tivesse corpo físico. Então, mais ou menos assim. Então, caminhando já para a conclusão, o que a gente pode tirar aqui é o seguinte. Aulus explica que esse espírito não tem condição de um diálogo muito aprofundado sobre ele, sobre a vida no mundo espiritual, uma entrevista muito aprofundada, porque é um doente. É alguém que está em desequilíbrio, é alguém que está em uma situação de alienação mental, né? E é alguém que pensa fixamente na mulher que ele ama e que ele obsedia, que se encontra encarnada, desvitalizada, né? Então isso é super interessante. Tem um momento que ele diz assim, quem me fiscaliza? Alguém me hipnotiza? Quem fiscaliza o meu pensamento? Ele começa a desconfiar que tem alguém fiscalizando o pensamento. Quem era? Era a Eugênia, a médium ali, né? E Aulus diz, ele se queixa do controle que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênia. Então, super interessante, né? Essa é a mediunidade de psicofonia consciente, né? Explicada aqui em minúcias, né? Muito interessante. E em determinado momento, a última pergunta é quando Hilário pergunta sobre se Eugênia, por ser médium consciente, começar a duvidar da sua mediunidade e começar a achar que aquilo ali pode ser a cabeça dela, ou que ela não está filtrando, ou não está traduzindo direito o que o espírito quer dizer no transe mediúnico, né? Transe mediúnico. E aí, Aulus diz assim, isso é possível. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. Ou seja, é uma médium consciente, uma médium que se conhece, é uma médium equilibrada, a ponto de saber que não era ela, era o espírito. Mas, diz ainda Hilário, e se a dúvida a invadisse? Olha o que Aulus responde. Então, emitiria da própria mente uma positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando uma preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Ou seja, se ela começasse a entrar em conflito ali, começasse a achar que era coisa dela, etc., ela poderia simplesmente expulsar do campo dela
o espírito e impedir que ele comunicasse e, portanto, perdeu uma oportunidade de ajudar alguém no mundo espiritual e de prestar um serviço de caridade, um serviço cristão por meio da mediunidade. Afinal de contas, o médium é uma espécie de enfermeiro. Ivone Pereira utilizava essa figura muito bonita, né? Uma espécie de enfermeiro, alguém que cuida do outro, né? Alguém que está ali, que acolhe, que cuida, né? Então, essa é a temática da psicofonia consciente. Temática essa abordada no capítulo 6 de Nos Domínios da Mediunidade, estudo que nós estamos realizando. Esse portanto, é o capítulo 6 que nós acabamos de concluir, e até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.